Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal e o assunto hoje é Graciliano Ramos, um dos meus escritores favoritos de toda a literatura brasileira. Muitas pessoas acham que o meu escritor favorito é Machado de Assis. Obviamente, eu gosto muito do Machado, pesquiso a obra machadiana, já escrevi muito sobre isso, mas os meus escritores favoritos são Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. Então, hoje eu resolvi falar do Mestre Graça, como ele era chamado por vários de seus amigos, e na semana que vem eu vou falar sobre o Continente de Érico Veríssimo. Então, fiquem ligados que na próxima sexta teremos um vídeo só sobre o Veríssimo. E hoje eu resolvi falar não sobre Angústia, ou sobre Vidas Secas, ou Memórias do Cárcere, ou sobre São Bernardo, que são romances muito famosos do Graciliano. Eu quis trazer para vocês essa coletânea intitulada Insônia. Inclusive esse exemplar eu comprei num sebo aqui de Curitiba, e é uma coletânea pouco lida do Graciliano, não muito famosa, mas muito interessante. Então, eu estava lendo os 4 primeiros contos, achei sensacionais. E pesquisando na internet, alguns sites, alguns blogs, eu acabei descobrindo muitas opiniões similares à minha. Pessoas dizendo que não, realmente, os 4 primeiros contos são muito interessantes, mas que os outros contos da coletânea não são tão bons assim. E, de fato, eu dei uma lida, passei os olhos pelos demais contos e não gostei tanto. Então, eu vou ficar aqui comentando com vocês os 4 primeiros contos, né, que são contos curtos e que nos trazem, assim, uma aridez muito grande, que, aliás, é uma característica do Graciliano. O Graciliano tinha muito isso dentro dele como homem nordestino. O sertão do Nordeste estava dentro dele, então explica muito, né, essa sensação de deserto, de aridez. E interessante que não há menção no sertão nesses 4 contos, né? O sertão não é mencionado explicitamente, mas ele se faz presente o tempo todo. Então aqui nós temos um fenômeno que o Gumbreth vai chamar de presença na ausência. Você não cita um algo na narrativa, né? Você não encontra qualquer referência a algo, mas esse algo é muito presente. Ele se faz presente pela própria ausência. Então, há quem diga, pelas pesquisas que eu fiz, que a maioria desses contos se passam no Rio de Janeiro. Porque o Graciliano sai do Alagoas, onde ele nasceu, e vai morar no Rio. Ele tem uma carreira como jornalista. Ele era filiado do Partido Comunista Brasileiro, então ele tem uma carreira política também. E esses contos seriam ambientados numa região mais urbana. Entretanto, eu não tive essa sensação. Eu tive em cada conto, em cada personagem, em cada situação ali, a sensação de que eu me encontrava no árido do Nordeste. Tamanha concisão, tamanho trabalho ali que ele faz com a linguagem para passar para a gente essa aridez. E eu penso que muito da alma dos escritores está traduzida em palavras. Muito do que eles trazem ali nos seus textos diz muito da sua alma. E isso é muito claro em Juan Rulfo, como eu falei na aula passada, na semana passada, e na obra do Graciliano, né? Então, o que nós observamos na fortuna crítica do Graciliano? Algo imenso, nós temos muitos estudos sobre o Mestre Graça, a maioria focando nas questões sociológicas que são pertinentes, mas muitos desses estudos talvez não contemplem o Graciliano como um mestre da linguagem. E era o que ele realmente fazia num primeiro lugar, né, num primeiro momento. Era ser esse mestre da linguagem, uma arquitetura textual invejável. E isso aparece também aqui nessa coletânea intitulada Insônia. Então, destaca-se muito a atuação dele no Partido Comunista, inclusive com leituras num viés mais esquerdista, percebendo, né, essa questão da luta de classes, de uma crítica ao capitalismo, como é o caso do São Bernardo, e que eu penso que, na verdade, ali em São Bernardo, o Graciliano estava criticando o comunismo, quando ele aborda aquele embate entre o Paulo Honório e a Madalena, mas essa é uma outra questão que eu não vou abordar aqui.
E em Insônia a gente não tem um viés político declarado, a gente tem aqui questões existenciais e existencialistas, né? O romance Angústia, por exemplo, é considerado um romance existencialista. E muitas das questões que a gente vê em Angústia estão tematizadas aqui em Insônia. Então, a gente também tem que considerar que o Graciliano foi funcionário público durante a Era Vargas, durante o Estado Novo, que foi uma ditadura, e o Estado Novo procedeu à revalorização e mitologização da literatura nacional, inclusive endeusando, né, bastante a figura do Machado de Assis. Inclusive, isso gerou depois uma imagem bastante calcificada do Machado como o grande romancista do Segundo Reinado, e Machado é muito mais do que isso, né? A obra machadiana se torna inesquecível por questões não apenas relacionadas a esse retrato que ele estaria fazendo da sociedade brasileira da época. Né, eu tenho um colega, né, da Universidade Nova de Lisboa, ele se chama Abel Barros Batista, quem é machadiano conhece o trabalho do Abel, e o Abel costuma dizer de maneira muito bem humorada que o Cosme Velho não era eternamente uma luta de classes, né? Existem outros aspectos a serem analisados. Então, nós temos uma perspectiva ideológica que conforma a fortuna crítica do Graciliano por conta dessa atuação dele no Partido Comunista, agora voltando, né, ao nosso assunto, e essa ideia de que a forma literária precisa de uma associação com o processo social. Isso é muito uma leitura do Roberto Schwartz, que é importantíssima, porque o Schwartz, pelo menos em relação à obra machadiana, só para voltar rapidamente, ele vai superar a tese do absenteísmo, de que o Machado não estaria nem aí para o social. Ele tinha uma certa preocupação com o social, né? Então, o Schwartz vem justamente com essa leitura para superar essa questão, né? Mas depois cria um outro tipo de hegemonia, que não vem ao caso discutir aqui. O que me incomoda sobremaneira não é a ideia em si do Schwartz, é essa associação peremptória e exclusivista, né? Obrigatória, entre essa forma literária e esse processo social. E aí eu uso muito a obra do professor Gumbrich, discutindo os efeitos de presença, para sair um pouco dessa polarização. Então, a minha ideia aqui, na realidade, não é trazer o Graciliano nessa coletânea Insônia como um escritor ligado nas causas sociais. Eu quero trazer muito aqui de uma discussão dos efeitos de presença, né, que esses contos provocam, que não são poucos. São contos impressionantes no que diz respeito à produção desses efeitos de presença. Então, primeira coisa, o título da coletânea, Insônia, já dispara na nossa imagem, ou melhor, né, na nossa mente, uma imagem, um estado de espírito, um estado de alma, né, que é justamente a privação do sono. E é nesse torpor, né, é nesse estado de espírito que a coletânea, pelo menos os 4 primeiros contos, vão ser construídos. A gente tem uma atmosfera de sonho, uma atmosfera onírica, né, uma névoa, um torpor, um algo que a gente não sabe o que está acontecendo. E aí no primeiro conto a gente tem um homem com dificuldade de pegar no sono, e esse homem meio que começa a delirar. Depois a gente tem um ladrão tentando assaltar uma casa, e depois a gente tem um relógio de hospital e um homem internado no hospital. Ou seja, existem elementos que ligam os contos uns aos outros e vão nos impactando, vão criando esses efeitos de presença. Isso eu achei super interessante. Então, o leitmotiv, o fio condutor dessa coletânea é insônia. Esse estado de insônia, não simplesmente a dificuldade de dormir, mas o estado de insônia. E o conto Insônia, que é o primeiro da coletânea, ele é um conto com aspecto rítmico muito pronunciado. Então, todo mundo sabe o que é ritmo, né? Todo mundo aqui que está me assistindo tem uma definição de ritmo, seja ela intuitiva ou mais bem elaborada. O Gumbrich propõe uma definição acadêmica para ritmo. Ele vai dizer o quê? Que o ritmo é toda e qualquer solução para um objeto temporal que adquire uma forma. Então, a minha fala aqui nesse vídeo é um objeto temporal, né? Ela tem um movimento. A forma é algo estático. Como é que vamos resolver esse impasse?
Por meio do ritmo. E como se estabelece o ritmo? Por meio da reiterabilidade, da reiteração de determinados elementos. E no caso do conto Insônia, a gente tem uma expressão que é o leitmotiv, o fio condutor de toda a narrativa, que é sim ou não. Eu contei aqui quando eu li o conto, ela se repete 21 vezes. E na última frase do conto, ela se repete 3 vezes. A gente tem uma aglutinação ali da expressão 3 vezes. Então, o que essa expressão vai trazendo? Uma angústia pro leitor do conto, né? A gente vai lendo ali, se sentindo angustiado com aquela situação. E aí dá para se lembrar do romance Angústia, né? Em que a gente tem aquele personagem, o Luiz da Silva, imerso numa situação existencial terrível e sentindo essa angústia. Então, a gente tem vários elementos aqui no conto Insônia que eu poderia mencionar. Também a expressão 1-2-1-2, que na realidade é a batida do relógio. Tem também o galope de um cavalo. É algo assim que vai conjurando na nossa mente determinadas imagens e sensações. Então, a gente percebe que esse protagonista não consegue dormir e a mente dele está em ebulição num ritmo alucinante. Ele simplesmente não consegue parar de pensar, ele simplesmente não consegue parar de refletir, né, sobre a sua condição, e o tempo todo essa pergunta, né, sim ou não, que depois a gente vai descobrir que são as badaladas do relógio, né. Então esse objeto temporal, que é essa narrativa, vai ganhando uma forma. Então esses efeitos de presença são muito pronunciados. A gente tem também o badalo dos sinos, que vai reforçando essa sensação. E algo que eu achei assim fúnebre, macabro, mas muito interessante, é o chacoalhar dos ossos. Ou seja, esse homem vai morrendo aí nesse dilema, ele vai se exaurindo de uma maneira terrível, e essa imagem do esqueleto vai ser retomada nos próximos contos, principalmente no conto Paulo. O título do conto, né, é Paulo. Em que um homem está internado e ele acha que vai morrer, e o conto se desenvolve num ritmo alucinatório também. Enfim, por isso que eu quis trazer para vocês esse Graciliano, que é um mestre do conto, que é um mestre da linguagem, porque realmente essa linguagem nos envolve bastante ao longo desses 4 contos. Uma construção que ele ajuda bastante e que também ajuda a ter ritmo chama-se mise en abîme, é uma construção em abismo, em que determinados elementos, chave de cada narrativa, são retomados posteriormente. Então é como se ele estivesse realmente andando num abismo, e ele vai criando uma tessitura macabra, complexa, faz com que esses 4 contos em conjunto tenham uma paisagem rítmica. Uma única paisagem sobre esse tema, insônia, porque basicamente todo mundo aqui está se defrontando com algum tipo de insônia ali na sua vida. A gente tem um homem no hospital, né, que não consegue simplesmente se deixar ser cuidado, né? Ele fica ali o tempo todo avaliando o que todo mundo está fazendo, a expressão da fisionomia da esposa é uma alucinação total. E o Graciliano manejava muito bem isso para impactar o leitor. E no conto O Ladrão, a gente vai ter o que seria, não digo uma continuação, mas algo que não foi explorado como deveria, talvez. Ele vai complementar algo que já tinha sido exposto nesse primeiro conto chamado Insônia. Então, no conto Insônia, o narrador tem a sensação de que tem alguém dentro da casa dele. Aí no conto O Ladrão, nós vamos descobrir que realmente havia um ladrão dentro da casa. Pelo menos a gente pode ler dessa forma. A gente pode ler como 4 contos separados, que não tem nenhuma relação entre si, ou a gente pode fazer essa leitura que relaciona os contos entre si. Então a gente tem, nesse conto O Ladrão, um homem extremamente apavorado, né, um ladrão de baixa categoria, entrando nessa casa e num delírio de consciência tremendo, porque ele fica se comparando com um tal de gaúcho, que seria um ladrão muito mais exímio do que ele, e ele perde a concentração do que ele tem que fazer, e ele tem medo, né, de acordar as pessoas dentro da casa. Então ele vai andando pelos quartos
e no desfecho da narrativa ele resolve dar um beijo numa moça deitada numa cama, e aí tem toda uma situação ali extremamente inusitada, e eu achei muito divertido essa retomada, esse fio, né, que liga esse conto ao conto anterior. E principalmente, né, a presença do relógio. A gente tem o gaúcho como leitmotiv, que é esse amigo, que é um ladrão muito superior a ele fica o tempo todo se comparando com esse amigo, e o relógio que havia aparecido no conto Insônia também, de novo, presente. No terceiro conto da coletânea, nós temos novamente o relógio, inclusive no título, né? O conto se chama O Relógio do Hospital. Nós temos a figura de um esqueleto em cima da cama, então fazendo mais uma tessitura, mais uma relação. E aqui eu queria destacar a força e a presença que a figura do pobre diabo tem na obra do Graciliano Ramos, né? Esse homem sempre com uma sensação de inferioridade, vivendo uma realidade deprimente, que é o caso do Luiz da Silva. Diferente do Paulo Honório, que se torna, né, um pobre diabo no final de São Bernardo, Luiz da Silva é um pobre diabo, ele é um funcionário público que vive uma vida de sururu, como ele mesmo diz na narrativa. E aqui a gente tem de novo a reiteração desse leitmotiv que é importante em Graciliano. Esses homens sempre muito combalidos, homens depressivos, que não confiam na própria capacidade, e isso vai sendo reiterado aqui. E esse homem está, portanto, internado nesse hospital, e é impressionante, né, a paisagem sonora do conto, várias imagens aqui, o bater constante do relógio, as cobras e as lesmas que ele divisa e ali em um determinado momento, e a gente não sabe se ele está tendo alucinação, se aquilo realmente é verdade ou não. E um processo que o Gumbreth chama de conjuração, uma retomada frequente do passado, a superposição das cenas que criam simultaneidade entre passado e presente, que conjuram o passado. Essa simultaneidade vai nos impactando de uma maneira muito substancial, então a gente vai sendo envolvido realmente por essa narrativa. E no conto Paulo, a gente vai ter assim o ápice, né, de todo esse processo com esse homem que seria um personagem do conto anterior, e assim, ele tá ali internado, ele vai descrevendo os procedimentos que são feitos nele, então é um conto meio indigesto, né? Ele vai descrevendo sangue, o pus e etc. E aí eu identifiquei um elemento nesse conto que me chamou muito a atenção, que é a reiteração do tempo verbal no presente. Todos os tempos verbais, praticamente em toda a narrativa, estão no presente. Isso acentua a produção dos efeitos de presença. Nós somos remetidos para aquela cena. A fisionomia da esposa do personagem é algo também que nos impacta bastante, porque ele descreve a esposa por meio da expressão da fisionomia. Então tem momentos que ela está assustada, tem momentos em que ela está entediada. Isso vai variando e impactando a nossa leitura, né? E de novo, né, a figura do pobre diabo, desse homem que é uma vítima do sistema, que tá ali largado numa maca de hospital, todo quebrado, esperando um socorro. E esse Paulo, né, quem é afinal esse homem? Será que é um outro homem que ele tá divisando ali? Quem será essa criatura? Eu fiquei com a sensação de que o Paulo é uma metade desse narrador, é uma parte da consciência desse narrador que está aprisionada nesse lugar de inferioridade, nesse lugar em que ele é um pobre diabo, nesse lugar de vítima. Isso é muito nítido na ficção do Graciliano Ramos como um todo. Fico me perguntando até que ponto o Graciliano não se sentia dessa maneira. A gente nunca vai saber, talvez. Mas essa figura é muito presente na obra dele. A gente tem isso em Angústia, Vidas Secas, né, a questão ali do Fabiano, e também em São Bernardo, num certo sentido, esse grande latifundiário que é o Paulo Honório, que perde tudo e se transforma também nesse homem inferior, nesse homem deprimido. E eu achei, assim, verdadeiramente sensacionais esses contos, essa questão da linguagem, dos efeitos de presença, os aspectos rítmicos me impactaram bastante. Então eu deixo aqui para vocês a sugestão para ler essa coletânea intitulada Insônia, né? Vocês acham facilmente
em qualquer sebo. Tem também, se eu não me engano, na internet o PDF, que vocês conseguem baixar. E realmente dizem que os outros contos da coletânea não são tão bons, e pelo que eu pude perceber, não são mesmo. Mas os 4 primeiros contos nos trazem a marca inconfundível de Graciliano Ramos, esse homem atormentado, essa alma árida, essa alma assustada, perturbada e que tenta aí achar resposta para os seus dilemas. Isso se manifesta na linguagem. É verdadeiramente muito fascinante. Então hoje eu fico por aqui e aguardem na semana que vem o próximo vídeo sobre Érico Veríssimo e o Continente. Quem gosta do Continente já vai se preparando, porque eu estou relendo aqui, gente, e achando sensacional a maneira como o Érico retrata a formação histórica do Rio Grande do Sul. Então, realmente, hoje eu fico por aqui e até a semana que vem.